Bom dia, sejam bem-vindos. Antes de começar, é bom dar alguns avisos. É importante dizer que as coisas originais de Ordem não necessariamente se aplicam aqui. As semelhanças entre os dois são, de modo geral, alguns personagens, lugares e mecânicas. Mas até mesmo essas coisas podem ter algumas diferenças do que vocês já conhecem. Mas fiquem tranquilos que tudo isso vai ser explicado com o caminhar da história. Agora, fiquem com o resto do vídeo. Tudo começou com uma equipe: Bel, Gilson, Zack e Snake, membros novatos da Ordem Paranormal, que juntos formaram os Titãs. Como primeira missão, eles deveriam ir até uma mansão pertencente a uma família dona de um frigorífico, a qual o Senhor Veríssimo, líder fundador da Ordem, tinha uma aliança que financiava a Ordem, mas agora tinham perdido o contato com a família. Com uma pequena ajuda de um texto do César Natari, pessoa desconhecida, eles enfrentaram o monstro de sangue que ali habitava. Mas o verdadeiro problema ainda estava por vir. Um homem forte, repleto de linhas de conhecimento pelo corpo todo, entra na sala e, em questão de segundos, todos estão no chão, derrotados. Aquele homem era Nero, um antigo e poderoso ocultista que almejava a criação de um mundo dos monstros. Com o passar das missões, os titãs vão evoluindo e a marca deles, fonte de todo o ritual e poder que eles usam, se tornou cada vez mais forte, usando a transcendência. Até que eles recebem a missão de ir para Carpazinha, uma pequena cidade onde, depois de muito tempo, o centro do local se tornou uma cratera enorme. Depois de conseguirem as informações que precisavam e novos equipamentos do ferreiro local, Carlos, agora estavam preparados para entrar naquela caverna. Mas mal poderiam imaginar que encontrariam o Deus da Morte, criatura representante do elemento de morte. Assim que a luta começou, eles notaram que não eram capazes de enfrentar ele. A força e a resistência dele era incomparável. Não havia chance de sobreviverem. Até que eles avistam explosivos embaixo de alguns tentáculos de lodo que havia ficado ali junto de prováveis civis de Carpazinha que tentaram destruir aquele bicho. Com o custo de décadas de vida de Bel, os agentes destruíram o local e por pouco saíram vivos. Mas era muito cedo para comemorar. Quando eles saem do Santo Berço, todas as casas estão em chamas e completamente destruídas. Mas em destaque, uma criatura vermelha e enrugada, com unhas que parecem garras e chifres que atravessam o manto preto que cobre todo o corpo. O único cidadão restante foi o ferreiro, que está à beira da morte, mas em um piscar de olhos, o único de pé é o Zack, que com uma única solução se vê forçado a aceitar um pacto que cura todos, mas cria uma dívida de favor a ele. E então, o diabo, ser representante do elemento de sangue, desaparece por completo. E como último objetivo, depois de algumas missões, os agentes precisavam ir ao Coliseu na Itália, porque o anfitrião, ser representante do elemento de energia, tinha sido avistado no local. Como última missão antes de um período de folga, eles teriam que ir para a missão mais difícil deles. Chegando no Coliseu, eles passaram por vários enigmas e desafios que poderiam ser um risco para a vida deles. Tudo para chegar na última sala, a Sala das Relíquias. O anfitrião e o diabo, sentados lado a lado em seus tronos, estavam apenas aguardando os quatro. Uma oferta é dada, uma oportunidade de se juntar a eles, em busca de força e seguir o caos e a manipulação. Até que, repentinamente, a magistrada, ser representante
do conhecimento, aparece no meio da sala e oferece a eles que entrem para a Ordem das Máscaras em busca de paz e equilíbrio. E então, marca o fim dos Titãs, como conhecemos. O Bel se junta à magistrada. Zack e Gilson se unem ao anfitrião e o diabo, enquanto o Snake se mantém fiel à ordem. Tá. Finalmente, a campanha 1 acabou por aqui. Mas agora, vamos para a campanha 2, que apesar de ter sido bem menor do que a primeira, ela é extremamente importante. Até porque a primeira, ela foi muito mais sem planejamento, muito seca. Agora que a história começa a realmente se desenvolver. A nova campanha começa com os novos titãs. Artemis, Rubens e Snake, o antigo membro, o único que sobrou. Rubens e Artemis conheceram Snake durante um tempo de folga que eles estavam. E então, como eles se aproximaram mais, a equipe foi decidida que ficaria para os 3. Eles começaram a explorar juntos, a passarem por várias missões, e cada vez mais a amizade deles se fortalecia. Não havia nada que eles não pudessem resolver. Até que chega uma missão. Alguns agentes que passaram nas proximidades de um antigo orfanato onde já haviam resquícios do paranormal há muito tempo atrás, disseram ter avistado Bel andando pela redondeza. O Snake, querendo ir atrás do seu antigo amigo, que havia sumido já fazia um bom tempo, decide seguir com a missão. Os 3 vão em direção ao orfanato. E quando encontram o Bel, ele tinha acabado de derrotar uma equipe do Nero, uma equipe inteira, que assim que avistam mais membros da Ordem se aproximando, eles aproveitam o momento e fogem. Snake e Bel se reencontram depois de muito tempo. Agora Bel, com as memórias recuperadas e com a mente estabilizada, ele não sabe o porquê e como ele voltou. Mas ele decide voltar para a equipe finalmente. Mas nem tudo está acabado. Repentinamente, começa a surgir raios, resquícios de energia no meio do orfanato. Até que dali aparece Zack, Gilson e o anfitrião. Uma guerra começa. E em meio a essa fase de decadência da ordem, com vários agentes morrendo ou desistindo do seu trabalho, finalmente uma vitória veio para melhorar a situação. Ainda com grande dificuldade, a ordem consegue parar o anfitrião e os novos companheiros dele, além de conseguir pegar o objeto que o Nero tanto queria. Mas quando eles voltam para a ordem, é quando eles percebem a verdade. Aquele objeto que eles tinham pego não era o verdadeiro. E assim que ele é colocado em cima da mesa, tudo explode. Vários agentes são feridos. Tudo feito por Tucunareta, um dos novos agentes do Nero. Um prodígio que vem se destacando e causando o terror para a Ordem. Mas sobre ele, eu vou deixar para explicar um pouco mais em breve. E depois de todos esses problemas, a vida ainda tem que continuar. Mais uma vez, os Titãs são encarregados de uma nova missão, mas dessa vez com o Bel ao lado. Quando eles vão para essa missão num antigo apartamento que ocorreram alguns acidentes envolvendo o paranormal, eles acabam encontrando algumas visitas inesperadas. Eles encontram Zack e Gilson, que estavam também numa busca de alguns objetos deixados pelo próprio Zack, já que ele morava ali antes de todo o acidente acontecer.
E depois de uma longa conversa, as duas equipes decidiram se unir, já que, como ainda haviam alguns ocultistas e criaturas que aparentemente estavam por ali, seria muito mais fácil deles deterem mais uma vez unidos, como nos velhos tempos. Isso se não aparecessem dois policiais que estavam caçando Gilson e Zack por alguns crimes que eles cometeram nesse meio tempo. Só que, por algum acaso, o Bell decide revidar para cima dos policiais, mesmo que eles estivessem apenas indo para cima do Zack e do Gilson. E então, os dois policiais, com a ajuda e colaboração de Snake, levam tanto o Bell como os dois agentes do anfitrião para a cadeia. A missão que tinha que ser feita às pressas agora só ia conseguir ser feita em 2 semanas, quando o Veríssimo e o anfitrião finalmente conseguem tirar os seus agentes da cadeia. E então eles voltam pro local mais uma vez, só que agora já é tarde demais. Quando eles começam as investigações e partem para o estacionamento do lugar, onde as coisas realmente estavam acontecendo, eles veem 3 ocultistas revivendo um antigo amigo que o próprio Snake tinha matado. Amigo esse que traiu ele há muito tempo atrás, e agora consumindo um novo poder e se juntando ao Nero, finalmente ele estava completamente renascido. Mesmo sem olhos, ele estava mais vivo que nunca. Só que os problemas não acabaram ainda. Mesmo depois deles matarem os 3 ocultistas que reviveram o Adolf, e o Adolf nem tá mais ali, aparece uma criatura enorme, um titã de sangue, que começa a atacar eles. E depois de uma enorme luta, o local nostálgico e perturbador para o Zack começa a tomar a cabeça dele. Até que, em um ápice de loucura, ele pula para cima da criatura, se matando junto com ela. Aquela criatura que era a sua mãe, no final das contas. Os membros voltam para suas respectivas equipes. E para piorar ainda mais a situação, o Nero finalmente revela o verdadeiro plano dele. Esse tempo todo, aquele objeto permitia a ele que ele conseguisse mais uma vez trocar de corpo para um corpo mais novo, que resistisse aos novos rituais que ele iria conseguir. Em uma semana, ele iria para o Coliseu e realizaria o ritual de troca de corpo. Agora esse dia fica marcado como a guerra. Todas as equipes começam a treinar incessantemente, esperando o dia final, o dia da tal guerra. E quando chega a hora, todas as equipes se reúnem no Coliseu mais uma vez. E uma batalha enorme começa. E no meio dessa briga, mesmo que a Ordem tivesse o auxílio da Magistrada, eles não foram capazes de impedir. Ninguém foi capaz de impedir. O Gilson acumula toda a força possível que ele conseguia, toda a energia com o corpo completamente renovado que ele tinha agora, mas nada era capaz de impedir o Nero. O Gilson se desintegra na frente de todos, gerando uma descarga de energia imensa no Nero, mas quase nada afeta ele. O Nero chega no meio do Coliseu, posiciona o objeto no local correto e então começa o ritual. A troca de corpo é realizada. O Rubens começa a ser consumido pelo paranormal e o Nero realiza a troca de corpo com ele. E em um piscar de olhos, não tem mais Rubens, apenas Nero. A Ordem, e principalmente Snake e Artemis, ficam revoltados, mas não importa o que façam, já é tarde demais. O Adolf ele aparece revelando que traiu o Nero, mas, mesmo assim, agora com a troca de corpos, todos sentem o verdadeiro efeito dela. Todo o paranormal, excluindo as relíquias
E algumas criaturas mais fortes e o próprio Nero perderam rituais, poderes e objetos amaldiçoados. Tudo isso por culpa do Nero. Todos estavam muito mais fracos do que antes. Tudo tinha dado completamente errado e a Ordem perdeu. Finalizando a guerra, o Bel é morto. E antes que a Ordem perdesse mais de seus agentes, eles fogem. Toda a guerra acaba com a vitória do Nero. E é assim que acaba a segunda campanha do nosso RPG. Tá, foi uma história longa, mas não dá pra gente só olhar pra um lado da moeda. Também, nesse tempo inteiro, tinha um jogador que passou pela visão de um agente do Nero. E agora nós vamos saber um pouco mais da história do Tucunareta. Mas ninguém melhor para contar isso para vocês do que o próprio jogador, o God. A história do Tucunareta, ela é datada bem antes, quando ele era escravo e teve de fugir com seu amigo Sapo, que não conseguiu sair de lá com vida. Tucunareta faz o funeral a ele e sai. Após isso, Tucunareta adentra a equipe de Nero como líder da sua principal equipe, que era composta por Gal, Hana e Marcius. Tucunareta exerce várias missões, onde concluiu com sucesso todas, até que chegou numa certa parte onde, em uma missão, Tucunareta deve matar um monstro. Porém, uma pessoa que não conhecia o paranormal viu, e a ordem era de eliminar. Só que Tucunareta não queria matar uma pessoa inocente, que não sabia o porquê daquilo tá acontecendo. Então ele hesita, mas seu colega Gal não hesita. Ele mostra o porquê dele estar ali, o porquê dele querer fazer aquilo. Tucunareta, enfim, volta a fazer as missões. E mais à frente, eles vão a uma missão onde eles têm que ir a um orfanato. E nesse orfanato tudo desaba. Eles enfrentam alguém que estava possuído. Os heróis aparecem. E o objetivo estava muito difícil. Porém, Tucunareta usa toda a inteligência que ele tem e bola um plano. Eles foram buscar uma pedra. Eles trocam essa pedra por uma bomba com a mesma aparência. Porém, é uma bomba. E Tucunareta, no tempo dele ir, seus aliados ficaram segurando a onda. Mas acabou que ele não conseguiu. Seus aliados foram mortos, Hana e Marcius. Então Tucunareta foge de lá com o objeto que ele precisa pegar e Gal foi o que sobrou. Porém, por ele ser líder, Nero culpa ele e o rebaixa, deixando Tucunareta ao nível muito pior. Porém, na guerra, surge a oportunidade dele conseguir reerguer novamente, onde todos lutaram, Nero estava presente no local e Tucunareta foi com tudo, até ver o seu grande amigo Sapo. É muito importante para ele encontrar seu amigo, porém já era tarde, pois ele já estava muito ferido. No fim, Tucunareta vê seu amigo, mas morre. Bel, um inimigo de Tucunareta, o extermina, cortando ele várias vezes. Porém, nessa hora, quando a alma de Tucunareta saiu, todas as memórias que foram apagadas voltaram. E ele viu que, na realidade, o que ele defendia era o errado. Pois Nero havia planejado tudo desde o início. Pronto, finalmente chegamos ao fim. Mas só ao fim da primeira e da segunda campanha. Atualmente estamos na sexta campanha, então ainda temos muito mais para contar para vocês. Mas isso eu vou deixar para futuros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho enorme de editar, já que eu tô aprendendo muita coisa agora. Deu um trabalho enorme de reunir todas essas informações. E além disso, eu estava bem ocupado nesses últimos dias. Então, finalmente eu consegui concluir esse vídeo. Por favor, curtam o vídeo, comentem, se inscrevam.
porque o canal ainda é pequeno, então se vocês puderem ajudar a gente para que a gente continue fazendo todos esses conteúdos para vocês. E em breve lançaremos pela primeira vez as sessões, mas antes eu queria contextualizar vocês com essas histórias. Então, espero que tenham gostado e até mais.